crente high performance. Então a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: você crê que foi Deus que te criou? Você acredita nisso mesmo, irmãos? Que você não veio do macaco nem de uma explosão? Porque você sabe, né? Tem gente que acredita nessas coisas. Eu, particularmente, eu respeito, assim, eu não quero, né, criar inimizades, né? Eu vou ficar discutindo, não vai levar a lugar nenhum, mas eu não tenho dúvida alguma. Eu fui feito pelo Senhor, foi Deus que me criou. Agora, não só isso, é importante você entender que Deus nos criou para um propósito. E dessa forma, é muito importante você entender que Ele nos criou com funções, né? Uma vez que nós somos uma criação de Deus, Ele nos criou com habilidades, com dons, mas principalmente para cumprir um propósito que Ele tem para nós. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Uau! Então, esse amor do Senhor que está sobre nós garante que tudo aquilo que intentarmos fazer, seremos bem-sucedidos, uma vez que fizermos claro na dependência dEle. Mas então, presta atenção, porque a minha introdução aqui ela é muito importante para você entender. Você precisa ter uma clareza de algo. Você sabe, tudo aquilo que é criado, ele depende de uma fonte de energia. Né? Tudo aquilo que vai se movimentar, que vai produzir, que vai pensar, que vai fazer, todo ser humano, ele precisa de uma fonte de energia. E é engano seu imaginar que a fonte de energia seja seu coração bombeando sangue ou os neurônios no seu cérebro e que isso só seja o suficiente. Eu preciso te dar uma notícia. Tem uma outra fonte de energia que você precisa estar conectado nela para você fluir e fazer tudo aquilo pelo qual o propósito do Senhor te habilitou para fazer. Para entender isso, eu gosto sempre de dar um exemplo. Né? Vamos supor que você vem aqui na minha sala, aqui no meu escritório, onde eu estou agora fazendo essa live, e que você chega aqui para conversar comigo, e do outro lado da mesa, onde tem as cadeiras que você vai sentar, tem ali essas duas cadeiras, eu estou numa poltrona aqui do outro lado, né, e tem a mesa entre nós. Mas aí você quer conversar comigo, você sentou na cadeira, mas não consegue me enxergar. Por quê? Porque em cima da mesa tem uma geladeira atravessada. Aí você fala, como assim uma geladeira em cima da mesa? Aí eu vou te explicar, é claro, é porque aqui em cima tem um ar-condicionado e a pazinha dele fica mexendo, e quando ela passa assim, se tem papel na mesa, os papéis voam. E aí, para os papéis pararem de voar, o que eu fiz? Colocar uma geladeira em cima, porque aí eles pararam. Presta atenção, resolveu o meu problema, não é verdade? A geladeira, os papéis pararam de voar. Mas agora me responde algo. A geladeira existe para esse propósito? Ela pode até servir como um peso de papel, mas ela foi criada para isso? Você concorda comigo que não, né, querido? Então eu estou aqui para te falar. Deus também não te criou para um monte de coisa que você anda fazendo. Papai. Aí eu não ri, né? Então você pode estar servindo como um peso de papel por aí, pelo amor de Deus. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para cumprir os propósitos dele para a sua vida e com uma série de funcionalidades e habilidades e dons e talentos que ele quer te usar e que você precisa, então, para poder fluir nisso, você precisa primeiro conhecer quais são essas vontades, esses propósitos e segundo, estar conectado na fonte. Por quê? Porque ainda que a geladeira esteja no lugar certo dela e esteja com os alimentos lá dentro, que é a função dela, resfriar esses alimentos, se ela não estiver ligada na tomada, ela não vai prestar para nada. Da mesma forma, ainda que você esteja fazendo um monte de coisas, se você não estiver conectado na fonte certa, você não vai prestar para cumprir o propósito de Deus. Então eu quero te falar qual que é essa fonte. A primeira coisa que eu quero te falar aqui hoje é que a fonte é Cristo.